Às vésperas de votações importantes no Congresso, o presidente Lula pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantias de que o governo terá recursos para emendas. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, para garantir boa vontade de deputados e senadores, a estratégia aqui do Palácio do Planalto será sinalizar com a liberação de recursos para o Congresso Nacional. O presidente Lula quer ter certeza de que há dinheiro em caixa. Até por conta disso, consultou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para alinhar o discurso da área política com a área econômica. Haddad se comprometeu a não colocar dificuldades na liberação das chamadas emendas parlamentares. Ele lembrou, inclusive, que esse foi um compromisso firmado no ano passado com o Congresso Nacional para a aprovação da chamada PEC Fura-Teto. Por isso, a Fazenda, segundo ele, não vai colocar empecilho para a liberação dos valores. Deixei claro para o presidente que o orçamento está liberado da parte da Fazenda. Nós estamos no nosso cronograma de desembolso absolutamente rigoroso em relação ao decreto que o Tesouro e a SOF assinaram no começo do ano, e nós estamos do ponto de vista da Fazenda, nós temos tranquilidade para a área política fazer o seu trabalho. Tem emenda individual, que é de execução obrigatória, você tem as emendas de bancada, e você tem o chamado RP2, né? Então você tem, acho que tudo somado, você está falando de mais de 40 bilhões de reais. Antes do encontro com o ministro da Fazenda, o presidente Lula havia se reunido com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Ele desconversa, disse que tenta não se envolver em assuntos do Congresso Nacional, porque a negociação é sempre muito complicada. Em semana de reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, cresce a pressão para que Lula indique os novos diretores do banco. Segundo o Ministério da Fazenda, a atribuição é do presidente da República e os nomes devem sair em breve. Haddad se prepara para embarcar para o Japão na semana que vem, onde acontece a reunião do G7. Existe a expectativa de Lula também viajar, mas ele disse que ainda não está confirmada a participação dele no encontro do G7. De Brasília, Luciana Verdolim. Conosco nesta manhã de quarta-feira, comentando as principais notícias do dia. Bem-vindos, Cristiano Beraldo, Amanda Klein. Amanda, para que servem as emendas do relator? Por que tanta polêmica e dinheiro em torno delas? Oi, Adriana, bom dia a você, Thiago Beraldo, a quem nos ouve e quem nos acompanha por vídeo também. Na verdade, as emendas do relator, elas foram extintas pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. E esses recursos, quase 20 bilhões de reais, foram distribuídos. Metade, grosso modo, metade para as emendas individuais, emendas parlamentares individuais, que são obrigatórias e divididas igualmente, equanimemente entre todos os deputados e senadores, ou seja, todos têm as mesmas chances e podem fazer um aceno agradar aos seus redutos eleitorais. E a outra parte passou do RP9, que era chamada as antigas emendas de relator, o orçamento secreto, ficou conhecido popularmente como orçamento secreto, para RP2. O que é essa sigla RP2? É dinheiro dos ministérios. E o que ficou acordado, só que os deputados e senadores continuariam tendo influência para indicar essas verbas, mas teriam que consultar os ministérios para, inclusive, encaixar essas verbas em projetos já existentes, o que é o mais recomendável, porque os ministérios têm um olhar, uma visão ampla, né, um panorama de todo o Brasil, de todo o mapa brasileiro em termos de políticas públicas. Esse foi o acordado. Só que esse dinheiro não foi efetivamente distribuído. O que o Lira cobrou ontem do Lula, né, nesse encontro LL, conforme eu brinquei ontem. Seguinte, olha, presidente, para aprovarmos a PEC da transição ainda no ano passado, antes do senhor assumir, ficou acordado mais ou menos 10 bilhões de reais em distribuição de verbas aqui para deputados e senadores. 6,5 bi para deputados, 3,5 bi para senadores. E o Lula falou, mas e aí, essas verbas ainda não foram liberadas? O Lira falou, não, nenhum dinheiro foi liberado. Aí o Lula chamou os seus ministros, depois dessa reunião com o Lira, e falou, seguinte, gente, ministro da Fazenda, ministro Rui Costa da Casa Civil, Alexandre Padilha das Relações Institucionais, que é a articulação política, tem que distribuir essa verba, porque foi feito um acordo com a Câmara dos Deputados e com o Senado.
Essa é a história que foi contada ontem nos bastidores dessas reuniões. Outros articuladores e pessoas próximas ao governo Lula entendem que por isso o Arthur Lira quer cada vez mais poder. Ele já tinha dado uma entrevista ao jornal O Globo no fim de semana, em que ele falava que o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, é um sujeito muito fino, elegante, educado, mas não tem conseguido estabelecer uma relação de satisfação boa, como ele chamou, entre aspas, com os parlamentares. Para bom entendedor, meia palavra basta. Muitos entenderam que o Lira estava cobrando a cabeça do Alexandre Padilha. Essa cabeça o Lula não está disposto a entregar, pelo menos não agora. E eles entenderam também, o Lira deixou claro na entrevista, que hoje em dia, para você formar uma base aliada, você não pode distribuir só ministérios e nem cargos, você precisa distribuir, sobretudo, verbas, as emendas parlamentares. No governo Bolsonaro, você pôs o sarrafo lá em cima. Com o orçamento secreto, ficava muito fácil para os próprios líderes e os presidentes da Câmara e do Senado aquinhoarem, distribuírem esses recursos para os deputados e parlamentares, que enchiam os cofres, destinavam as verbas para os redutos eleitorais, e era muito fácil votar a favor do governo. Quando acabou o orçamento secreto, você ficou com um vazio, ficou difícil coordenar essa base aliada. Isso está na raiz da dificuldade que o presidente Lula tem tido no começo desse mandato, desse terceiro mandato, no começo do governo, em aprovar projetos que lhe interessem e em formar uma base consistente. É que os deputados e senadores estão com os cofres vazios. Cristiano Beraldo, essa é a preocupação do governo de ter uma base sólida para aprovação dos projetos. Vi de ontem o que aconteceu com o PL das fake news, votação adiada porque o governo deveria ou poderia perder, não é? Mas veja como se institucionalizou no Brasil. Aliás, bom dia a todos. A gente tem nessa notícia a clareza que a política brasileira simplesmente passou a aceitar como normal a troca de favores com o dinheiro da população. Fala-se em 10 bilhões de reais com a maior naturalidade do mundo, sendo que não é papel do legislativo, não é papel do deputado ou do senador executar orçamento. É uma aberração brasileira colocar esse nível de dinheiro na mão de deputados e senadores para que eles indiquem obras, indiquem benfeitorias nos seus redutos eleitorais. Isso deturpa o processo democrático que deveríamos ter no Brasil. E a gente, como sociedade, vai incorporando isso como se fosse uma coisa muito natural. Não é. Por isso, temos um poder executivo que deve executar o orçamento, indicar quais são as obras prioritárias, para onde esse dinheiro deve ir. Quer dizer, a gente faz um esforço tremendo, o governo está aí tributando todo mundo para poder levantar 3, 4 bilhões, e a gente tem 10 bilhões que estão sendo, assim, distribuídos para que os parlamentares façam o que bem entender. E aí a gente tem um outro lado dessa moeda. O governo Lula é um governo muito experiente. O ministro Padilha, deputado, já foi ministro, uma vasta experiência ali no universo do Legislativo e do Executivo. O Lula, então, nem se fale, está aí nessa luta há tanto tempo, lidando com o ambiente político. O PT sabia exatamente o que estava fazendo quando não entregou os cargos e o dinheiro que prometeu, porque ele sabia que se entregasse antes, quando chegassem as votações mais importantes, teria que entregar mais, porque o legislativo é uma boca que nunca você consegue saciar. Por isso, o governo estava esperando, agora chegaram votações importantes, vai ter arcabouço fiscal. Ontem tivemos toda aquela negociação em relação à PL da censura. Só o que aconteceu ontem? Apesar de todo o dinheiro que foi oferecido pelo governo para os parlamentares, houve uma pressão popular muito forte. Vários parlamentares que não têm ideia de como funcionam as redes sociais e que se sentem ameaçados por elas, viram os seus perfis em Instagram, em Twitter, Facebook, etc., serem povoados de milhares de mensagens cobrando um posicionamento contrário ao PL. E isso assustou muita gente, porque sim, a vontade popular hoje em dia no Brasil se expressa através das redes sociais e essa pressão que funcionou e constrangeu aqueles que estavam votando em troca de dinheiro, porque recebem o seu salário, mas querem mais dinheiro para votar, esses ficaram constrangidos e tiveram que recuar e a gente viu o que aconteceu.